Olá, meus amigos, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. O Centro Espírita Nosso Lar. Eu agradeço imensamente o convite para participar dessa palestra online. Agradeço muito a equipe de Nosso Lar, pessoas muito queridas do meu coração, de muito tempo. E hoje, na noite de hoje, nós vamos trabalhar um tema muito especial, que é um tema do livro O Céu e o Inferno. Então, inicialmente, para que nós possamos nos equilibrar, eu gostaria de convidá-los para relaxar com serenidade, deixar-se envolver pela psicosfera de amor, que todos os momentos que nós pensamos em Jesus, pensamos em Maria, essa psicosfera nos cerca para que nós possamos estar em contato com os nossos mentores, os mentores do centro, e participarmos dessa harmonia conjunta. Aqueles que desejarem fechar os olhos, podem fechar. Quem não gostar, pode ficar também de olhos abertos. Pai de bondade e ternura, nós te agradecemos, Senhor, esses momentos especiais, onde nossos corações se elevam até o teu amor, para que, mesmo que seja por breves momentos, entrarmos numa paz que somente o teu amor pode nos dar. Nós te agradecemos aos nossos mentores espirituais, todos os amigos que estão conosco, nos fortalecendo, nos amparando, e te rogamos, Senhor, pelo nosso planeta, pela paz da humanidade, para que todos os homens recebam o influxo desse amor. Quantas vezes, Senhor, nós temos certezas que estás presente junto de nós, mas não sentimos. E através da prece, chegamos mais rápido ao teu amor. Na noite de hoje, nós queremos te agradecer e rogar por todas as pessoas que nos assistem, por todas que estão conectadas no teu amor, por todas as pessoas que rogam aos céus misericórdia, rogam preces, que a tua paz e a tua bondade nos abençoe, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Meus amigos, nós agradecemos a todos os internautas e nós vamos hoje falar de um tema, como já falei para vocês, muito importante, que é sobre os espíritos em condição mediana. E esse tema está no livro O Céu e o Inferno, como já lhes disse. É um livro que, na verdade, é pouco conhecido dos espíritas, mas é muito importante porque Kardec se antecipa e ele, naquela época, é um livro que até nos comentários de Herculano Pires, ele diz que é um livro que veio até tardiamente, mas é um livro que ele abre para que a gente possa compreender o que se passa com os espíritos no mundo espiritual. E vocês vão ver, eu vou passar para vocês, eu preparei um material para que vocês possam compreender esse livro. E eu gosto muito da tradução de José Herculano Pires. Então, é um livro que, na verdade, ele, embaixo do livro, no rodapé, ele coloca processo de julgamento, onde os homens e as instituições são acusadas e o juiz pronuncia sua sentença. Então, José Herculano Pires, ele nos diz que o livro é um processo de julgamento.
E como é que ele foi organizado? Ele foi organizado em duas partes. A primeira parte, ele faz a exposição dos fatos que motivaram o julgamento e a apreciação judiciosa da infração da lei. E na segunda parte, depoimentos das testemunhas, caracterizada pela posição no contexto processual do julgamento, onde o juiz pronuncia a sua sentença de forma definida, ao mesmo tempo enérgica e tocada de misericórdia, ou seja, é um tribunal divino. O livro ele tem a finalidade de compreendermos o sentido da vida humana. Kardec, segundo o comentário de Herculano Pires, ele faz um balanço moral da espiritualidade humana até os nossos dias, ao mesmo tempo que ele estabelece as coordenadas da evolução futura. Isso porque Kardec, já naquela época, fala desse momento que nós estamos vivendo, da transferência do mundo de prova e expiações para o mundo de regeneração. As penas e recompensas depois da morte saem do plano obscuro das superstições e do misticismo dogmático, para a luz viva da análise racional e da pesquisa científica. E existe algo muito interessante, porque, como vocês sabem, o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Mas no nosso país, o espiritismo cresceu muito a parte religiosa e a parte científica, ela foi deixada um pouquinho de lado. Nós, das associações de médicos espíritas, nós temos esse papel de trazer também a ciência espírita e cada vez mais estudar. Então, Herculano Pires, ele analisa o papel do mestre Kardec, e ele diz que Kardec, primeiro, ele utiliza a ciência da observação, porque vocês sabem que Kardec, ele era muito observador, não é? Ele utiliza a ciência da observação com a análise dos fatos. Vocês se recordam que quando ele foi convidado, ele primeiro disse, eu preciso ver, verificar, porque ele tinha um espírito muito observador. E ele utiliza também a ciência da pesquisa, que é a investigação objetiva da situação dos espíritos depois da morte. Então, as penas e compensações, elas são pesquisadas de forma mediúnica, a investigação direta da situação dos espíritos através de suas revelações. E como é que se deu essa revelação? Essas revelações, elas foram provocadas pelo experimentador através de anos de trabalho árduo e paciente, com o crivo da razão. E Kardec, no comentário de Herculano Pires, ele destaca a imparcialidade de Kardec, seu amor pela pesquisa, sua confiança na eficiência da investigação científica. Tanto é que Charles Richer, ele teve razão em reconhecer a vocação científica do codificador do espiritismo. Então, por isso que a doutrina espírita é baseada em fatos e fatos comprovados, não é? Então, nós vamos ver agora quem são esses espíritos de mediana condição. Quem são eles? São espíritos antes bom que mal. Observem, antes bom que mal. Eles têm mais bondade do que maldade. É uma pessoa que foi boa na vida material, mas ainda tem traços de egoísmo, vaidade e orgulho. Era honesto aos olhos dos homens e buscava modificar-se, mas ainda era muito preso aos prazeres e aos bens materiais. Ou seja, mediano, né? De forma mediana.
Na segunda parte do Livro dos Espíritos, Kardec vai falar dessa transição. E ele diz algo muito interessante, minha gente. Vejam, muitas pessoas não temem propriamente a morte. O que temem é o momento de transição. Porque essa transição, ela se dá diferente de pessoa para pessoa. A matéria, ele nos diz, ela é inerte e insensível. Só a alma experimenta as sensações de prazer e de dor. É a alma que sofre e não o corpo, pois este é apenas instrumento da dor e a alma é o paciente. A extinção da vida orgânica, ela produz a separação da alma do corpo, pelo rompimento do perispírito, da ligação fluídica. Mas esse rompimento nunca é de forma brusca. Há espíritos que demoram muito tempo para esse rompimento acontecer. Outros rapidamente. Eu me recordo que o próprio Herculano Pires, quando ele desencarnou, isso são palavras de Heloísa Pires, sua filha, ela diz que com 2 horas depois Herculano Pires já estava dando uma mensagem. Vejam como um espírito já preparado, ele rapidamente, ele toma de conta da sua situação, sabe que está no plano espiritual, portanto essa transição foi rápida. O próprio Jesus Gonçalves, ele no velório, enquanto os seus despojos estavam sendo velados, ele já estava dando mensagens. Então, isso é muito variável da condição evolutiva do espírito. Então, mas Kardec nos diz que esse desprendimento se faz pouco a pouco em todos os órgãos. E a separação só se completa quando não resta mais um único átomo do perispírito unido a uma molécula do corpo. Vejam como o processo é lento e quantas vezes é necessário médicos do plano espiritual para pouco a pouco irem soltando esses fios do perispírito. Porque em cada poro da nossa pele existe um delicado fio que liga ao perispírito. Agora eu quero passar para vocês o que acontece, então, no leito de despedida. Existem alguns espíritos que, de fato, ficam presos. Isso existe na descrição dos livros espíritas, espíritos que ficam presos no túmulo. Mas isso é quando a pessoa é muito ligada à matéria, muito presa às paixões materiais, mas de um modo geral, a grande maioria isso não acontece, há um desprendimento. Tanto é que nas terapias de vidas passadas, nós vemos rapidamente que as pessoas saem do corpo rapidamente. Então, no leito de despedida, quando o ser desconhece o processo de liberação, o que acontece? Há uma cessação das funções corporais, sofrimento físico e ansiedade cessam. Então, porque nós já vimos que o que sofre é a alma. Então, isso cessa, porque rapidamente, e a grande maioria de nós, a misericórdia de Deus é tão grande, que a grande maioria de nós temos nossos guardiães, sempre tivemos atitudes de bondade, sempre tivemos, por alguma ocasião, um ato de amor que nos protege. Então, isso com certeza, a grande maioria de nós tem essa proteção nesse momento do desencarne. Ocorre uma gradual inconsciência. Essa inconsciência gradualmente vai se tornando absoluta. Quem desejar ter mais detalhes pode ler o livro Voltei, do irmão Jacó, que é um livro extraordinário que conta passo a passo o que aconteceu com ele. Então, depois que ocorre uma inconsciência, transposta essa crise, que Bozano chama crise da morte, opera-se um pleno despertar da consciência no mundo espiritual.
Os laços, eles são bruscamente rompidos, e isso nós vamos ver nos livros da série André Luiz, que os laços são rompidos na fossa romboide, que está situado no quarto ventrículo aqui no nosso cérebro. Então, os espíritos, eles rompem, os espíritos encarregados desse processo. Então, esses laços são rompidos bruscamente quando o espírito não tem a menor consciência, nunca estudou, não sabe o que se passa, ele se sente atordoado. Por isso é extremamente importante a prece, o carinho, o amor, porque eles se sentem atordoados, não é? E também o amparo dos guias, que é muito importante, os nossos mentores, o reconforto, o aconselhamento, a assistência. O que acontece, então, a sensação o que ocorre na crise da morte? Bozano, no livro A Crise da Morte, nos diz que é o mesmo entorpecimento do sono físico. Vocês observam que quando você vai dormindo, começando a dormir, devagarzinho, você nem se dá conta, vem aquela sensação agradável e você dormiu. É esse entorpecimento. Tanto é que os espíritos nos dizem que o sono de cada noite é uma pequena morte, não é? Então, essa crise da morte há lembranças de todos os acontecimentos da vida. E isso acontece mais quando a pessoa tem uma experiência de quase morte, uma ameaça da vida, porque isso já está, é como se fosse automático, já está automatizado. Nós precisamos fazer um backup da vida física, de tudo que a gente vivenciou, para colocar lá nos corpos sutis, que vai para o nosso corpo causal, para o nosso corpo mental. Então, essas lembranças de todos os acontecimentos da vida ocorrem. Tanto é que no momento de morte é muito comum as pessoas dizerem assim, eu estou vendo parente, estou vendo determinado mãe, pai, tudo, porque abre-se as janelas da alma e ocorre uma lucidez naquele momento, né? Então, ele tem uma sensação de flutuar fora do corpo, num desconhecido meio de existência. Isso também está descrito nas experiências de quase morte. A pessoa pensa nas pessoas que ama e muitas vezes vai até visitar, porque isso vocês sabem que também está nos livros de André Luiz. Ouve as conversas no velório, daí a educação que a gente precisa ter no velório para termos cuidado com o tipo de conversa que temos no velório. Em primeiro lugar, respeitar a pessoa, orar, ter misericórdia, porque se fosse nós que ali estivéssemos, nós gostaríamos que nos respeitasse, não é? Então, é uma educação que a gente precisa ter. Ver o próprio corpo e, muitas vezes, como ele não sabe o que está acontecendo, se assusta, porque ele quer voltar para o corpo. É um período de crise moral muito dolorosa. Isso quem nos diz é Bozano nesse livro. No livro Voltei, de Irmão Jacó, ele nos fala as últimas 30 horas. 2 corações a bater no peito, porque é o coração do corpo físico e o coração do corpo perispiritual. Visão comum, a visão normal, ela se altera. A pessoa vê clarões subitâneos, uma densa neblina, um frio intenso nas extremidades. E nós sabemos que quando há um processo, quando a pessoa morre, um processo de cadaverização, as extremidades friam. É isso que acontece, um frio nas extremidades. À esquerda, há uma formação de uma substância prateada, que é o cordão prateado, né? E uma sensação de esmagamento no peito, porque há uma saída de energia, de fluido vital do peito. Então, a sensação de esmagamento.
um abalo indescritível na parte posterior do crânio e um choque elétrico, que é aquilo que eu falava para vocês do choque da fossa romboide, né? E a pessoa tem uma sensação de estar numa câmara ultra rápida, como se um filme tivesse passando muito rapidamente. Se sente sozinho e amedrontado. Mas, normalmente, o nosso espírito guia ou um parente está presente. Por isso que a importância da prece em todos os momentos da nossa vida. Nós temos uma grande lição do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, quando ele fala da rota fácil. O que a gente chama rota fácil e rota difícil? A própria medicina, ela descreve, não é? A rota fácil é aquela onde a pessoa não sofre, o despreendimento é muito rápido e a pessoa ajuda. E a rota difícil é aquela em que a pessoa sofre muito, com muitos problemas físicos, muitas dores, secreções. Então, vamos ver a rota fácil, que é o que está descrito no Obreiros da Vida Eterna. As lições de Dr. Bezerra. Dr. Bezerra, ele orienta a irmã que está saindo, né? Ele orienta para ela libertar a mente dos apegos. E quanto é importante os apegos. Os apegos, eles nos prendem nesse momento, desapegar-se de tudo facilita esse despreendimento. Então, na hora da libertação, muitos se apegam a um corpo imprestável para prosseguir. Porque o nosso corpo físico, apesar de nós ainda termos um apego muito grande a ele, ele tem um tempo de vida. Ele tem um tempo onde os seus órgãos eles entram num processo degenerativo, as células têm uma morte programada e a vida precisa se renovar. E vocês sabem que a renovação se faz através dessa passagem, não é? Então, a pessoa revive o caminho palmilhado e revive as recordações menos construtivas. Lembram-se do slide passado que Bozano dizia que passa esse filme? Então, vejam como as duas fontes, elas se casam perfeitamente porque falam a mesma linguagem. Tropeçam nas próprias apreensões. E aí, doutor Bezerra orienta, lembre de Lázaro, de Jesus ao pé de Lázaro. Então, ela buscou se isolar-se, cerrar os ouvidos ao chamamento do sangue, que eram os familiares que estavam ao lado, pedindo para não ir embora, orando. E aí ela fecha os olhos, a visão dos interesses terrenos e lembra das palavras de Jesus: Lázaro, sai para fora. E aí, pouco a pouco, o casulo reduziu-se e as asas cresceram. Libertou-se para a espiritualidade. Adelaide, que é a nossa irmã, dessa linda passagem de Obreiros da Vida Eterna, liberta-se sozinha dos laços no plexo solar e cardíaco. E aí, a espiritualidade superior é que vai fazer o corte na fossa romboide. Mas, para isso, é necessário um treinamento durante a experiência terrena. E o treinamento especial é o desapego das coisas materiais, que a gente tem que, pouco a pouco, ir treinando para uma vida espiritual mais elevada. Agora nós vamos falar dos exemplos que ele dá na segunda parte. Então, o primeiro exemplo de espíritos em condições medianas é do Marquês de São Paulo. Ele diz que no momento do desenlace, os olhos se turvaram, observem como é passo a passo o que a gente já descreveu antes. No momento do desenlace, os olhos se turvaram pelos laços carnais, que ainda eram muito vigorosos. Mas o poder da oração dissipou a perturbação.
Ele observou uma diferença entre o corpo físico e o corpo moral. E ele chama de corpo moral o corpo perispiritual que já está se libertando. No encarnado, eles são muitos ligados pelo fluido vital. E no desencarnado fica distintos os dois corpos, não é? Então, no estado transitório, ele acrescenta que as virtudes têm o seu justo valor. O quanto é importante, né? O tempo entre as vidas, existe, ele fala também do tempo entre as vidas, e nós vamos buscar lá no Evolução em Dois Mundos, na segunda parte, na página 211 do capítulo 28. Ele diz o seguinte, que o percentual de tempo entre a vida no plano material e no plano espiritual dependerá, primeiro, do grau de aproveitamento do corpo físico. Cada um de nós precisa valorizar os minutos, as horas, os anos que temos na vida corporal. Aproveitar para nos preparar para a vida espiritual, né? Provisão de conhecimentos. Isso que a gente está tendo aqui, conhecimentos. Aquisição de virtudes, que é extremamente importante. Quanto mais largo o período, quanto maior as virtudes, mais largo o período na vida espiritual. E nós já sabemos, nos lembramos, né, que Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, já era para ter ido para outros planos desde o século passado, né? Mas ele pediu a Maria que aqui ficasse, por amor a todos nós, né? Então, a finalidade do espírito ficar mais tempo no mundo espiritual é a obtenção de nobres recursos, mas a prática é feita aqui. O segundo caso que Kardec descreve é o senhor José Bré, que como se encontra no mundo dos espíritos. Ele diz, observem o que ele diz. Eu espio a minha descrença. Sofro pelo desgosto de não ter aproveitado o tempo aí na Terra. Achava-me honesto. O que é ser honesto aos olhos de Deus? É aquele que é possuído de abnegação e amor, consagre a existência ao bem, ao progresso dos semelhantes, aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo no cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho, ativo nas boas ações, sem esquecer a condição do servo, a qual o Senhor pedirá contas num dia do emprego do seu tempo. Observem quanto tempo é importante para nós. As horas ociosas que nós temos, nós precisamos ter cuidado. E, finalmente, na prática do amor de Deus e ao próximo. Isso não lhes parece do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, O Homem de Bem? É exatamente o homem de bem. O terceiro exemplo que ele dá é de Cardon, que é um médico. Veja o que ele diz, ele era um médico incrédulo. Havia assimilado desprezo ao impulso inteligente divino. Desprezava tudo que era Deus, que era sagrado. A imortalidade ele achava que era para os menos instruídos. E diz que a filosofia desvairava-me, sem que desse por isso da compreensão da grandeza do eterno. Vocês se lembram de André Luiz também, não é? Que em Nosso Lar, quando ele se dá conta da grandeza do eterno, foi o momento que Clarencio veio ajudá-lo. Então, e ele sabe que distribuir a dor e a alegria para o ensino da humanidade é extremamente importante. Aí ele conclui que a ideia de Deus é grande como o mundo. E a prece é o elemento mais positivo da natureza imaterial. E deixa o ensino aos seus próprios filhos, a caridade. A caridade. Aquilo que tiveres, dei sempre uma parte aos necessitados.
Nas zonas inferiores, nós vamos encontrar isso em nosso lar, a paisagem, quando não totalmente escura. Aqui é o momento que André Luiz descobre isso. A paisagem, quando não totalmente escura, preferiria a ausência total da razão e do não ser. Esse é outro espírito, o grande André Luiz, que tantos ensinamentos nos deu, que veio nos ensinar no seu sofrimento os caminhos para que outros não tivessem aquele mesmo sofrimento que ele teve. A filosofia do imediatismo absolvera-me. Verificara que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Detestar as religiões do mundo. Isso é André Luiz falando. Ele detestar as religiões, porque vocês sabem que muitos intelectuais acham que a religião é o ópio do povo. Então, André Luiz, ele achava também. Quando as energias me faltaram, pedi ao Supremo Autor da Natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. É preciso haver sofrido muito para entender as misteriosas belezas da prece. Então, a disciplina se dissipa e surge Clarencio. No livro também, esse livro também, ele vai nos falar, O Céu e o Inferno, o valor das reuniões simples e sérias. E aí existe um espírito por nome de Eric Stanislas, que diz que assistia a uma audição da reunião em Paris, a reunião de Kardec, da Sociedade Espíritas de Paris. Ele assistindo, ele compreendeu seus erros. Por isso que é importante nos lembrarmos que não estamos falando só para os encarnados, estamos falando também para os desencarnados. Arrependeu-se e volveu os olhos a Deus e entendeu que iria se reparar em uma esfera inferior, instruindo e estimulando os espíritos que, como ele, transgrediram a lei. É a reparação que lhe compete. E a prece que liberta. Anne Belleville, ela, quando encarnada, ela tinha eminentes qualidades morais, tinha uma integridade de caráter, era esposa e mãe devotada, serviu a todos, possuía um inato sentimento do bem e do belo e acreditava na existência da alma e na vida futura, embora pouco se importasse com isso. Mas a prece que liberta e a necessidade da oração, ela busca sempre e passa a frequentar as reuniões do Grupo Espírita de Kardec. Ela sofreu, observem por que foi o sofrimento dela no mundo espiritual. Ela sofreu por ter desprezado o sofrimento alheio. Ela desprezava o sofrimento de sua mãe. Ela comentava que era como nós falamos aqui na nossa região. Era muito dengo, então ela menosprezava o sofrimento da mãe. E isso foi causa do sofrimento dela no mundo espiritual. Apesar dela ter várias qualidades, mas ela menosprezava o sofrimento alheio, especialmente da mãe. Então, meus irmãos, o nosso querido Leon Denis, ele vai enfechar, nós já estamos chegando ao final da nossa palestra, ele vai enfechar essa palestra do livro O Apóstolo da Doutrina Espírita, Leon Denis, com a seguinte dissertação. Vejam, a alma vem de Deus. É em nós o princípio da inteligência e da vida. Essência misteriosa, escapa à análise, como tudo que dimana do absoluto. Criada com amor, criada para amar. Tão mesquinha que pode ser encerrada em uma forma acanhada e frágil,
e tão grande que, em um impulso do seu pensamento, abrange ao infinito. A alma é uma partícula da essência divina, projetada no mundo material. Então, vejam que lições belíssimas. Eu gostaria muito de convidar vocês para ler este livro, O Céu e o Inferno, porque ele tem lições extraordinárias. Nós comentamos sobre os espíritos de mediana condição, mas existem os espíritos de condição inferior e o espírito de condição superior. Por exemplo, a Condessa Constança, que foi um espírito de condição superior. Ela nasce, como diz a nossa querida Heloísa Pires, ela nasceu rica, viveu rica, morreu rica, e no mundo espiritual permaneceu rica. Por quê? Tinha muito amor, dedicava-se aos pobres e tudo fazia para seguir as leis de Deus. Eu quero agradecer imensamente a todos os amigos que nos assistiram, aos amigos do Centro Espírita Nosso Lar, deixar o nosso grande abraço e vamos fazer uma pequena prece para encerrarmos, tá bom, minha gente? Pai de infinita misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, todos os momentos que em nossas vidas a tua presença marcante esteve sempre do nosso lado. Mas te agradecemos especialmente nesses dias que nós estamos vivendo, dias difíceis, Senhor. E nos lembramos de tantos amigos, de tantas pessoas conhecidas, desconhecidas, que têm partido nesses dias, especialmente devido ao Covid-19. Nós te rogamos por estes irmãos, que a luz do teu amor, Senhor, e a doce serenidade possa abençoá-los, acolhê-los. Eles vão e deixam muitas saudades, mas com certeza aqueles que os amam no mundo espiritual estão de braços abertos para recebê-lo no teu reino de amor. Que a tua paz, Senhor, seja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada, meus amigos.